Fala pessoal, então, gostaram do final da série Game of Thrones? Pois bem, eu devo admitir que eu gostei, né? Então assim, sou suspeito para falar, eu também nunca espero muito daquilo que eu estou acompanhando e principalmente aquilo que eu já estou prevendo, certas situações, às vezes uma queda de qualidade por determinados motivos, então eu baixo minhas expectativas para não estragar minha experiência. Mas me chamou a atenção a indignação generalizada da internet, né, dos influenciadores digitais, dos youtubers, dos comentadores, da população em geral que acompanhava a série, dos espectadores, em relação a esse final. E o papel dos profissionais da minha área é desnaturalizar o óbvio, né? Então eu comecei a pensar, né, por que essa indignação, e uma das comparações que foram feitas com Game of Thrones foi em relação à série Lost, uma série que eu acompanhei, eu sou da época de Lost, acompanhei uns 10 anos, praticamente 10 anos dessa série, como também Dexter, outra série que eu acompanhei que também sofreu as mesmas críticas. E eu vou admitir novamente, eu gostei do final das duas séries, por mais que eu entenda o que está em questão nas críticas. Então, assim, primeiro ponto, né, é preciso destacar, pelo menos no que diz respeito a Game of Thrones, fazendo aí um paralelo com essas outras séries, que ficava patente, tinha ficado estabelecido, tinha ficado muito claro que havia um problema de roteiro, né? Então a série ela se desenvolveu, ela se adiantou, né, de forma bastante rápida em relação ao roteiro que já estava estabelecido nos livros. Então assim, até onde os livros já haviam sido publicados, a série se desenvolveu muito bem, com uma capacidade de tradução desse roteiro básico, um roteiro padrão de série. Porém, nas últimas duas temporadas, percebeu-se uma queda na qualidade do roteiro. Os personagens principais não tinham mais aquela eficiência, aquele brilhantismo que apresentavam em outros momentos. Então, o que aconteceu? Ela ficava perceptível a queda na qualidade do roteiro. Não que não tivesse nada a apresentar, mas muito do que havia sido desenvolvido havia sido bem melhor. Ok, outro ponto aí muito discutido, né, a redução do número de capítulos da série. Isso provavelmente está relacionado a pagamento, né, dos atores. Provavelmente os atores aí eles recebem uma bolada a partir de cada capítulo. Então, provavelmente se deu uma decisão em diminuir o número de capítulos para que a série ela se tornasse mais rentável e pudesse investir mais seus recursos na qualidade técnica, né, nos efeitos especiais e tudo mais. Até provavelmente também por causa da inexistência de um roteiro padrão que possibilitasse fazer 10 capítulos com muita qualidade, tanto na sétima quanto na oitava temporada, quanto também para o pagamento dos atores, né? Então assim, fazendo aqui uma análise bem superficial. Então, mas ainda assim essa indignação me chamou a atenção, e a primeira coisa que eu constatei, principalmente dos críticos de cinema, críticos de série, críticos que se dedicavam a analisar Game of Thrones, foi a falta de organicidade nas críticas. Praticamente todas elas pontuavam coisas distintas que haviam desagradado. Então assim, fora esses aspectos técnicos que realmente aí foi ponto pacífico, todo mundo percebeu que houve uma queda na qualidade do roteiro e a diminuição dos capítulos também trouxe defeitos, porque justamente porque estava baseado nisso. Todos os críticos, ou as pessoas em geral, quando vão dizer que não gostaram no final da série, retratam pontos totalmente distintos. Ninguém sabe ao certo porque não gostou do final da série, né? E todos os críticos, todos os influenciadores digitais, até mesmo as pessoas em geral, discordam em relação àquilo que não gostavam da série. Não gostaram, a discordância é generalizada, o que comprova que se a série pecou, ela não pecou por critérios de roteiro ou de critérios substanciais, naquilo que ela se propôs desde o início. Ela pecou, na verdade, foram por critérios técnicos e que são irrelevantes em relação ao todo da obra. Então, esses critérios técnicos já haviam sido esclarecidos até mesmo pelos próprios diretores, né? Então, assim, os produtores, os diretores já haviam sido esclarecidos essas limitações. E é uma série de TV, né? Então, assim, é impossível ter a mesma qualidade que grandes produções cinematográficas. Mas, ok, até aí tá bom. Mas o que essas críticas revelam, ao meu ver,
é como a expectativa ela é nociva a uma experiência, as experiências que nós temos na vida. Então, assim, o que se comprovou aí mais uma vez, né, e até pela menção a séries como Lost, a séries como Dexter, que também foi mencionada, como esse levantamento de expectativas ela interfere diretamente nas nossas experiências. A gente realmente elabora certos ideais ou mesmo experiências intensas quando a série termina num tom baixo, como geralmente ela terminou, aí você fica magoado, né? Mas se a gente for analisar direitinho, primeira, segunda, terceira temporada sempre terminaram com situações trágicas que eram extremamente desagradáveis. Se a série tivesse terminado lá, na primeira, na segunda, na terceira, a gente vai ver que teria sido uma merda. A ideia seria essa: poxa, velho, isso é uma merda. Mas não, ela deu continuidade, ela se tornou boa porque deu continuidade aos eventos posteriores, né? Então, assim, só para esclarecer esse raciocínio, fazendo aqui referência a dois conceitos clássicos da filosofia, que é a de conteúdo e forma. Conteúdo e forma. Forma sendo a capacidade de abarcar conteúdo. Então, assim, por conteúdo e forma, aqui eu analiso a relação que existe entre roteiro e execução. O conteúdo de uma série é efetivamente seu roteiro, aquilo que ela se propõe a contar. Claro que um bom conteúdo ele precisa de uma boa execução. Um bom roteiro ele precisa de uma boa execução. Assim você não compra a proposta. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se não há uma boa escrita, ou se não há uma boa modelação, uma boa organização, uma boa projeção disso em termos cinematográficos ou televisivos, o conteúdo ele não se sustenta, ele perde força. E é nesse sentido aí que o conteúdo da série é riquíssimo até o final. As jornadas, principalmente de Daenerys e de Jon Snow, são jornadas assim interessantíssimas de se ver. E eu só encontrei um canal, só para ficar claro, eu só encontrei um canal que fez uma análise do conteúdo, né, que foi um canal chamado A Nova Máquina do Tempo. Eu me esqueço aqui o nome do autor, um rapaz também da minha área, da filosofia. Eu vou deixar o link na biografia, aí na descrição, desculpa. E é interessante que ele foi o único que fez realmente uma análise das jornadas, né? Então é legal você ver isso, de como o autor dos livros ele nos leva a acompanhar a jornada de uma personagem, embarcar muitas vezes nas loucuras cometidas, nas atrocidades cometidas por essa personagem. No final você se dá conta de que você apoiou essa mesma pessoa a hora toda, e você não percebe isso, que isso já estava lá atrás, né? Indo um pouco além, a jornada de Jon Snow também é interessantíssima, né? Porque, e detalhe, todos os críticos, mais uma vez, pecaram feio ao dizer que é um personagem que nada fez ao longo da série. Cara, dizer que Jon Snow não fez nada no decorrer da série é uma falta de interpretação assim, é quase pecaminoso. É quase pecaminoso dizer que Jon Snow não fez nada ao longo da série. Ele era um personagem moderado, ele evitava realmente tomar certas decisões catastróficas, ele pensava duas vezes, ele é um cara inteligente, e era moderado, e ele tinha um apego ao dever absurdo, né, nessa questão do dever. E é genial esse jogo, né, o que é dever no final das contas. É uma mensagem inclusive bastante kantiana, porque no final das contas ele se dá conta que dever não é apenas cumprir a palavra que ele havia dado, mas além de tudo fazer o certo. Então essas duas jornadas principais, que são o cerne de toda a narrativa, elas são geniais, são de formas genialmente contadas. Agora, claro, se a gente for se ater a detalhes, mata a coisa morre por aí, né? Então, assim, é meio triste nesse sentido a gente pensar que a série acaba sendo julgada por minúcias técnicas, né? Então, assim, eu percebo isso, os críticos tendem a fazer análises formais e esquecem do conteúdo, esquecem da substância, do que tem sido dito, né? Isso aí é muito problemático. Esquecem, assim, perdem a oportunidade de desfrutar de mensagens ali, assim, maravilhosas, interessantíssimas, geniais. Então, assim, é só uma crítica construtiva. Eu entendo que muitas pessoas não tenham gostado, eu compartilho de alguns pontos, mas é importante chamar a atenção para aquilo que há de virtuoso na série, beleza? Mas é isso, um abraço e falou!